ela como aquela que foi chamada por ele para o serviço, e também exaltando literalmente a mulher, podemos chamar assim. Há uma seção grande em que ela descreve o que Jael fez e exaltando o trabalho dela, chamando-a de bem-aventurada ou de bendita do Senhor. Esse cântico, ele tem por natureza muito parecido àquilo que aconteceu lá em Êxodo, como eu falei no sermão anterior. Você vai encontrar a destruição de Faraó e seu exército no capítulo 14 do livro de Êxodo, e no capítulo 15 do livro de Êxodo você vai ter o cântico de Moisés, descrevendo como se deu a destruição. Eu tenho aqui algo muito parecido, obviamente com algumas distinções importantes, mas eu tenho no capítulo 4 a narrativa de como se deu a destruição de Sísera e o rei, junto com seu exército completamente, e ao mesmo tempo no capítulo 5 eu tenho o cântico de Débora, descrevendo como Deus gloriosamente destruiu os seus inimigos. E olhando para essa estrutura, é claro, irmãos, você tem uma estrutura clara que você percebe do verso 2 até o verso 31 do texto, porque no início do verso 1 você tem apenas a declaração: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo. Então é apenas uma introdução do cântico, mas o que está no cântico vai do verso 2 até o verso 31. Então olhe para o texto comigo, vamos tentar dividi-lo de modo mais objetivo possível em termos de estrutura, e depois então passaremos a analisar a teologia do texto, tá certo? Então, primeiro, veja só, você tem dos versos 2 ao verso 11, verso 11c, certo? 2 ao 11c, eu tenho toda uma estrutura. O que eu tenho aqui, irmãos? Nessa primeira parte, Yahvé é bendito da maneira como o texto é descrito. Veja o verso 2 comigo. Diz assim o verso 2 do capítulo 5: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Então a primeira coisa é que o Senhor é bendito. Eles ordenam que Deus seja abençoado, isto é, declarado bendito pelos seus lábios, pela voluntariedade do povo, como eles se ofereceram para o serviço. No verso 3 eu tenho a história contada: ouvi reis, dai ouvidos príncipes, e eu mesmo cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Então ela conta. No verso 4 a 5 eu tenho o Deus vivo. Preste atenção, irmãos, do verso 4 a 5: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom. Então eu tenho aqui o Deus que age na história. Lá no passado, ela vai retomar o passado, o que Deus fez. Então ela retoma o período até mesmo ao Monte Sião, desculpa, irmãos, até o Monte Sinai ela volta no texto, lembrando que Deus que agiu ali é o Deus que agiu naquele monte e naquele vale. Ela mostra que o Deus do passado do povo de Israel é exatamente o mesmo Deus que os conduz nesse caminho. Depois eu tenho os versos 6 a 8, a extremidade de Israel, os limites de Israel. E aí no verso 9 eu tenho de novo, como se fosse um invólucro, a mesma declaração que eu tenho no verso 2. Veja o que eu tenho no verso 9: meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. A mesma coisa praticamente, só que com menor informação, ela diz o que está no verso 2 e agora diz a mesma coisa no verso 9. Então eu tenho de novo no verso 10 a 11 a história contada, do verso 10 a 11: vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo. Aí ela passa a contar a mesma história. Então essa primeira parte, do verso 2 ao 11, eu tenho essa estrutura. Depois eu tenho do verso 11d
até o verso 23, uma outra estrutura. Do que trata ali? O povo e sua liderança. Do verso 2 ao verso 11 eu tenho o Yahvé bendito por causa da voluntariedade do povo em servir. No verso 11 até o 23 eu tenho o povo e sua liderança, a liderança de Israel. Então aí ela passa a descrever, irmãos, só para você ter uma ideia, o povo que desce, verso 11d até o verso 13. Acompanhe comigo, ele diz assim, a última parte do verso 11: então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. É interessante essa expressão, né? Eles puderam descer ao seu lar. Depois eu tenho do verso 14 a 15, aqueles que são valentes. Do verso 15b ao 17, eu tenho os que hesitam em servir ou em ir para a guerra. E no verso 18, literalmente eu tenho aquele que é o valente. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte. No verso 19 ao 23, eu tenho os reis e sua batalha. Então, a luta dos reis, como está descrito no texto. Então, é aqui essa seção até o verso 23. O povo e a sua liderança. A liderança do povo de Israel e a liderança dos seus inimigos. Então, vamos lá para a última parte, antes da conclusão final da estrutura do texto. Do verso 24 a 30, o que eu tenho? Eu tenho, do verso 24 a 30, a mulher bem-aventurada de Éber. Do verso 24 a 23, a mulher bem-aventurada de Éber, que é Jael, capítulo 5, verso 24 a 27. E depois eu tenho a chacota feita com a mãe de Sísera. Então, as duas mulheres são estabelecidas. Só para você ter uma ideia, irmãos, eu tenho aqui duas mulheres no final. Uma é a mãe do capitão do exército inimigo, que eles fazem chacota dela, dizendo, por que ele demora? Por que ele não voltou para casa? O que será que ele acabou fazendo ali? Mais inimigos ele conquistou, destruiu mulheres, tomou riquezas para si, por isso a demora dele. Enquanto na parte anterior, ele fala de uma outra mulher, Jael, que é exaltada e bendita no texto. E aí no verso 31, eu tenho o que se chama a aplicação teológica do texto. E é isso, irmãos. Toda a história, entenda isso, nós não somos meros contadores de história. E o cântico não é um mero cântico, ele tem fundamento teológico. E qual é a teologia e para onde vai tudo isso? Então, o fulcro e o alvo de toda essa narrativa, de todo esse texto, é o verso 31. O que diz o verso 31? Comigo mais uma vez, irmãos. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. A terra ficou em paz 40 anos. Vamos dividir então, como mais ou menos essa estrutura nos é colocada no texto, vamos dividir da seguinte forma, irmãos. A vinda do Senhor, e é o que o texto vai, nessa primeira parte nós vamos analisar, a vinda do Senhor, não é? O texto vai nos levar, depois o povo de Yahvé, é a sequência do texto, o povo de Yahvé, e lá na frente nós vamos ainda analisar a outra parte que diz o servo de Yahvé. E por último, nós vamos ver como conclusão de toda essa estrutura, não é? O reino de Yahvé, o reino do Senhor, como ele é estabelecido. Esse é o foco que nós vamos trabalhar. Primeiro, o Senhor veio e Yahvé chegou. E Yahvé veio ao socorro do seu povo. Veja como Débora aqui nesse cântico, irmãos, ela nos dá uma visão viva da vinda do Senhor.
uma visão viva da vinda do Senhor. Acompanhe comigo no capítulo 5, só leia comigo, no melhor, preste atenção na leitura, apenas do verso 4 e o verso 5. Diz assim: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Deus de Israel. Você tem nos versos 4 a 5. Quando, veja, quando saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo. O Senhor veio de Seir até o nosso encontro. É que o texto passa a descrever. O que é interessante, irmãos, você, num cântico como esse, ela descrever o Senhor vindo de Seir, depois marchando de Edom, e ela está se referindo literalmente ali a um conflito presente e momentâneo com Sísera. Mas ela, ao descrever o que Deus está fazendo ali, naquele combate, ela faz referência ao que Deus fez com o seu povo no Egito, e como ele se encontrou com o seu povo no Monte Sinai. Eu tenho então, na visão dela, a percepção daquilo que Deus fez lá atrás. O Senhor libertou Israel dos seus inimigos, os fez passar pelo Mar Vermelho, Israel os conduziu pelo deserto e os encontrou no Monte Sinai. E lá o Senhor deu a sua lei, e eles eram livres. Lembre-se, essa é a lei da liberdade, eles foram livres ali. Mas agora veja, irmãos, o Deus que veio ao Monte Sinai, ele volta, ele retorna para ajudar o seu povo nos tempos de angústia. O Deus que os libertou no Mar Vermelho, que os resgatou das águas de Megido, o Deus que veio no monte, até o Monte Sinai, veio ao Monte Tabor, nos capítulos 4 de Juízo, versos 14 e 15. O Senhor é Deus vivo, que governa a história e age em todo o tempo. Ele marcha, e veja a linguagem escolhida por ela, irmãos, marchando desde o campo de Edom, descrevendo o movimento de Deus, o Senhor que marcha desde o monte de Hermon. Preste atenção no detalhe, irmãos. Ele vem para resgatar o seu rebanho. E quando ele faz isso, a terra treme. A nuvem lança chuva, lança literalmente tempestades. As montanhas, elas fumaçam e tremem diante dele. É o que passa a ser descrito por ela. Se você, sem desmarcar esse texto, por favor, for comigo para o Salmo 18, você pode ir apenas o verso 7 em diante, mas é do 7 ao 19, não vamos ler todos, mas vocês podem fazer isso em casa. Preste atenção como é descrito isso no Salmo. Salmo 18, versos 7 em diante. Veja, irmãos, o que diz o texto sagrado. Salmo capítulo 18, Salmo de número 18, melhor dizendo, verso 7 em diante, diz assim a palavra de Deus: então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés
densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez o manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Veja, o salmista descreve como ela, o Deus que vem em socorro do seu povo, e quando ele vem, a terra treme, as estruturas daquilo que ele criou e da sua criação passam por transformação. O Senhor veio resgatar o seu povo. Você imagina, irmãos, quando você pensa um pouco sobre esses detalhes, e você vê que quando o Senhor voltar pela última vez, a Bíblia fala que haverá uma total destruição desse mundo, e ele será refeito plenamente. Toda essa estrutura será abalada, e toda a criação será chamada novo céu e nova terra. A presença do Senhor no meio do seu povo é a glória dessa verdade. Nos versos, voltando para o texto de Juízes 5, veja só, irmãos, qual é a esperança que Israel tem à parte desse Deus vivo, segundo o cântico de Débora? Qual é a esperança que Israel tem? Nos versos 6 a 8, preste atenção no que o texto diz. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Eu tenho aqui o verso 9, o verso 8 particularmente, você vai encontrar, no final de toda a lógica ele diz, escolheram-se deuses novos. Cessaram as caravanas, pararam de fazer o que Deus ordenou. Verso 7, ficaram desertas as aldeias, em Israel repousaram, até que eu, Débora, levantei-me por mãe Israel. E o que estava acontecendo? Eles escolheram deuses. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Não havia possibilidade de Israel vencer os inimigos sem Deus. Eles não podiam mais viajar com segurança. Havia ladrões, batedores de carteira, por assim dizer, nas principais ruas e caminhos de Israel. Israel estava completamente sem defesa, não havia guerreiros em Israel, não havia lança, não havia força no meio deles, nenhuma arma havia no meio deles. É somente nesse contexto sem esperança, Israel está exatamente quando se aparta do Senhor, quando se afasta do Deus que está presente e que socorre o seu povo, Israel se torna um povo sem esperança. E eles agora podem ver a situação deles. Eles não podem andar em segurança, eles não têm para onde ir, não têm condições de viver, não há ninguém que possa protegê-los. Que coisa impressionante. O Senhor está dizendo, irmãos, o povo desesperado percebe a necessidade de um Deus totalmente suficiente e todo-poderoso. As duas coisas são colocadas lado a lado. Ao invés de você se desesperar, irmãos, porque Deus te afligiu, porque Deus te colocou numa situação onde você não tem força nem esperança, onde a tua energia, a tua alma como tivesse saído do corpo, é como se você estivesse enfrentando literalmente o juízo final e a tua esperança se foi. Essa é a oportunidade de você voltar a ter conforto da parte de Deus.
O Deus que veio no Monte Sinai é o Deus que veio no Gólgota, que se fez homem, que morreu pelos nossos pecados, que levou sobre si a nossa culpa, e caiu sobre ele a ira de Deus. Esse é o Deus que veio no Monte Sinai, o Deus que esteve em Gólgota, que morreu por nós. É o mesmo Deus que repetidamente socorre o seu povo nos dias de angústia. Os deleites do Onipotente, eles se repetem. Eles se repetem. Agora não é hora de você se desesperar. É hora de você correr de volta para o Deus que visita o seu povo e que habita no nosso meio. O segundo aspecto desse texto, que é interessante nós extrairmos alguns princípios, irmãos, é sobre o povo do Senhor, que vai até o verso 23, né? O foco, literalmente, está no povo de Yahvé, como nós tentamos expor ali na primeira parte do nosso sermão. E o primeiro contraste você vai encontrar dos versos 14 a 18. Você vai encontrar ali, literalmente. Você vai perceber que parte deles não vieram até o Senhor. Acompanhe comigo do verso 14 e 15a e o 18, veja o que diz, irmãos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Ameleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos, de Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também, até o verso 15a, também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. E aí eu tenho agora no verso 18, aqueles que do povo de Deus vieram para a batalha. Zebulon é povo que expõe a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Agora do verso 15b até o 17, eu tenho aqueles irmãos que amaram mais a segurança do que se entregar para o serviço do Senhor. Veja o verso 15b ao 17 comigo. 15b. Entre as facções de Ruben houve grande discussão, porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios. Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. O povo de Yahvé, irmãos, o povo de Yahvé nos mostra literalmente como eles que foram resgatados pelo Senhor, libertos pelo Senhor, colocados na terra pelo Senhor, abandonam o seu povo na hora da batalha. Um grande desapontamento dos versos 15b ao 17. Os rubenitas, irmãos, eles discutiram a matéria muitas vezes. O texto diz que eles sentaram e discutiram o assunto. Eles falaram muito acerca do que deveriam fazer. Eles disseram: não é bom o tempo de deixarmos o nosso rebanho. Nós temos um rebanho, acho que não é bom deixarmos agora. Quantas desculpas, irmãos, nós temos? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, o evangelista descreve algo muito parecido com o que nós estamos vendo aqui. Ele diz assim,
Lucas 14, verso 18, diz assim o texto sagrado, irmãos: não obstante todos, a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. A parábola da grande ceia. Eu comprei um campo e eu preciso vê-lo. Eu preciso vê-lo. Que coisa, irmãos, o próprio texto vai nos mostrar que havia um outro indivíduo, no verso 23 do capítulo 5 de Juízes. No verso 23 diz assim: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Ele foi amaldiçoado, porque não vieram para ajudar Yahvé contra os poderosos. O próprio anjo do Senhor autorizou a maldição. Não se sabe exatamente onde Meroz está localizado, irmãos. Provavelmente parece que era um lugar tão perto da batalha que era esperado deles um socorro nessa batalha. Mas Meroz, diz o texto, preferiu salvar a sua vida, perdendo-a. E muitos outros desejaram perder a vida, salvando-a. Essa é a grande teologia do texto, irmãos. Na poderosa ação divina de libertação do soberano Deus que arranca o seu povo do meio dos seus inimigos. Nós não fomos chamados para sentar passivamente. Nós precisamos participar ativamente, irmãos, na obra poderosa de Deus. Nós vamos ajudar o Senhor na batalha. Esse é o problema do assentamento. Esse é o problema da impressão daqueles que compraram uma casa, adquiriram bens, agora têm o seu gado, têm o seu rebanho. Eles pensam duas vezes, imaginando que o que Deus tem para eles nessa vida está restrito ao período e à riqueza que eles têm agora. E quando o Senhor os chama para servi-lo, Ele diz: vocês precisam deixar como os discípulos fizeram. Deixaram a rede, deixaram a pesca, deixaram o seu recurso, deixaram o seu trabalho e saíram para seguir o Mestre, que não tinha onde repousar a cabeça. Eles não tiveram temor, mesmo diante do Deus que se fez homem. Ali estava aquele que tinha toda a autoridade e era Senhor de todo o universo. Como Paulo disse, irmãos, lá a Timóteo, na segunda carta: ninguém veio para me socorrer, todos me abandonaram. Ninguém veio ao meu socorro, todos me abandonaram. A igreja do Senhor Jesus não pode repousar na ideia de que está nas costas do conselho da igreja levar a igreja. Está nas costas do conselho da igreja pastorear o rebanho. Mas todos nós precisamos deixar o nosso conforto e seguir o chamado do Senhor naquilo que Ele nos ordenou. Igreja não é como um ônibus que vai um dirigindo e todos dormindo no corredor, nas cadeiras confortáveis.
A igreja é um corpo, onde cada parte desse corpo é instrumento para edificação de todo o corpo. Terceiro aspecto desse texto, irmãos. Vamos agora para os versos 24 a 27. O servo do Senhor, não é? Que nós temos aí a narrativa dos versos 24 a 27, falando de Jael, e do verso 28 a 30, a chacota que é feita no texto da mãe de Císera. Então é como a história de duas mulheres. É um contraste entre elas, literalmente. Volte comigo para o texto, veja o verso 24 a 27. Bendito seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Ela era esposa de Heber. Ela era bem-aventurada entre as mulheres. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes. E o texto diz: lhe ofereceu nata, lhe ofereceu o melhor. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Você imagina, irmãos, Císera era um guerreiro que a mãe vai pensar o seguinte dele na demora. Ele deve ter uma ou duas mulheres com ele, porque é assim que as guerras funcionam. Eles matam os homens e tomam posse das mulheres, e vão estuprá-las e coisas afim. Na própria lei de Deus, o Senhor diz a Israel, quando fala da guerra com outra nação, que o soldado de Israel, quando se afeiçoasse de uma viúva que eles mataram o marido naquela guerra, eles não deveriam possuí-la, eles deveriam levá-la para casa, e 30 dias depois, se ele entendesse que ela seria sua esposa, ele então se casaria com ela. E a lei é clara, não poderia haver abuso. Era esse o princípio. Só que Císera chega ali na casa de Jael, não como um valente, mas como um covarde que fugiu da guerra. Aquele opressor que se levantou contra Jael, agora estava ali, diante de uma mulher. E havia paz entre esses povos. E ela se valeu da paz entre esses povos. E ele narra o que aconteceu e ela o esconde ali. Exatamente, ela pensando, eu encontrei um lugar onde vão poupar a minha vida. E ela enfia o texto, diz o texto, enfia a estaca, cravando no chão. O texto fala que ele se encurva aos pés dela. Ela morre, ele morre ali. E o que é que a mãe pensava dele? Veja o verso seguinte, irmãos, ali nos versos 28 a 30. Veja o que é que a mãe pensava dele. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda envie o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem. E veja o aspecto irônico. As mais sábias, a sabedoria deles é loucura. E as mais sábias diziam assim, literalmente:
E até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos? 1 ou 2 moças a cada homem? Não é assim que o guerreiro faz? 1 ou 2 moças a cada homem. Para Sísera, estofos de várias cores, de bordados. 1 ou 2 estofos bordados para o pescoço da esposa? Que coisa interessante, irmãos. O texto deixa tão claro isso. A mãe do opressor, ela é motivo de chacota. E a serva do Senhor, Jael, é bem-aventurada no texto. Meroz, no texto do verso 23, é amaldiçoado. Jael é abençoada, porque ela veio para ajudar Israel contra os poderosos. Ela estava fora, ela veio para destruir os poderosos. Débora e Israel, irmãos, descreve literalmente como aquela mulher, passo a passo, descrevendo a cena, como ela matou aquele homem. Lembre-se, irmãos, esse é o cântico de Yahvé, a Yahvé, celebrando a ajuda do Senhor. Quem foi que fez isso? Veja o verso 3 do capítulo 5. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O cântico não é para estabelecer a glória daqueles que foram instrumentos de Deus, mas o Senhor foi quem veio socorrer o seu povo. O que ela fez, irmãos, foi exatamente em menor escala aquilo que o próprio Deus fez quando veio para destruir Israel contra os seus inimigos. É por isso, irmãos, literalmente, que Débora, ela vota por Jael, dizendo: ela é a mulher, ela é a bem-aventurada, ela é a serva do Senhor. Por quê? Porque ela parece com o Senhor, que veio desde o Sinai para socorrer o seu povo. Ela que estava à margem, socorreu também o seu povo. Por que nós somos tão indiferentes com os nossos irmãos que sofrem tão perto de nós? Até mesmo dentro da igreja nós não temos preocupação. Imagina fora da igreja. Nós estamos tão centrados no nosso rebanho, no nosso gado, na nossa riqueza, na nossa fortuna, nos nossos bens, naquilo que nós planejamos, e nos esquecemos de socorrer o povo de Deus, de socorrer a igreja, de socorrer uns aos outros. Jael, ela é bem-aventurada, porque ela parece com o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo, como descreve desde o princípio da criação,
é assim que ele se descreve também. Quando Deus cria Adão e Eva, ele disse a Adão: deixa o homem, pai e mãe. Desde o princípio é assim, irmãos. Nós deixamos o nosso conforto para. Quando Deus chama Abraão, como foi? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Jesus Cristo veio, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não por usurpação, se fez servo, obediente até a morte e morte de cruz, para nos resgatar dos nossos inimigos. Mas o final, no verso 31, o reino de Yahvé virá. Verso 31 diz as seguintes palavras no texto: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. A primeira linha do texto é uma oração: venha o teu reino, venha o teu reino. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Martinho Lutero, quando orava essa parte da oração do Pai Nosso, no seu tratado sobre oração, ele diz isso: quando eu oro dizendo venha o teu reino, eu estou dizendo: Senhor, sejam destruídos todos os reinos que se opõem a ti. É uma forma de dizer a mesma verdade. Ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Quando os inimigos perecerão? Quando o reino de Deus se revelar na sua plenitude. E já se revelou em Cristo Jesus. Débora e Israel viram, irmãos, Císera e o rei destruídos. Mas ela, no cântico, não pensa apenas: aqui é o inimigo final. Todos os inimigos do Senhor pereçam, sejam destruídos. Você sabe que o catecismo, na pergunta 26 do breve catecismo, preste atenção, irmãos, o que diz o breve catecismo na pergunta 26: como exerce Cristo as funções de rei? E a resposta é a seguinte: veja como Cristo exerce sua função de rei. Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Foi assim que, quando Isaías profetizou que o Espírito viria sobre Cristo, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, Ele é profeta, para curar, Ele é sacerdote, e para pôr em liberdade os que estão algemados. Esse Cristo é Rei, Ele destruirá todos os nossos inimigos. Todos eles, sem exceção. Todos eles. Veja se Paulo não tinha exatamente a mesma teologia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1.
verso 5 em diante. Preste atenção nesse texto belíssimo, eu diria. 2 Tessalonicenses 1, 5 a 10. Deixa eu ler do verso 3, irmãos, em diante, porque é no meio de um parágrafo, vai ficar confuso, mas deixa eu ler a partir do verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição. Penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O Senhor virá e dará paga a todos os nossos inimigos. Mas não é apenas, o texto não é apenas uma oração, venha o teu reino. O texto também, irmãos, é um chamado para Israel, para amar ao Senhor e encontrar força nele apenas. Porque os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. É como Moisés, escrevendo Deuteronômio 6,5, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E depois ele não para aí, ele diz: essas palavras têm que estar no teu coração. Jesus disse lá em João: se você me ama, guarda os meus mandamentos. O primeiro mandamento de Deus, depois que libertou Israel, foi exatamente essa gloriosa verdade: não terás diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Quando ela diz, amem ao Senhor, e os que amam ao Senhor serão fortalecidos nele. Os que amam ao Senhor serão fortalecidos nele. Se eu não amo ao Senhor acima de todas as coisas, eu estarei do lado dos inimigos do Senhor, a quem Ele veio destruir no dia final. Ora, irmãos, bendito o Senhor que vem em socorro a Israel. Bendito o Senhor, seja o Senhor que levantou homens fiéis para socorrer o seu povo no meio da sua igreja. Bendito seja o Senhor que levanta homens, mulheres, crianças, jovens, que como ele marcharam para socorrer o seu povo. Só que ele, diferente de todos nós e acima de qualquer um de nós, se fez homem
para me socorrer. Ele precisava morrer por mim. Ele precisava ser homem para se tornar mortal. Ele precisava obedecer à lei por mim. Ele precisava ser homem para se submeter à lei. Ele veio da sua glória para nos salvar. Venha o teu reino, Senhor, que em ti e que somente a ti possamos amar, e no Senhor encontrar força nesse mundo. E o que teremos no final? Final do verso 31. E a terra ficou em paz. E então encontraremos a paz. O que venceu a morte chegou numa sala onde estavam reunidos todos os discípulos, com muito medo, e disse: paz seja convosco. Igreja Presbiteriana da Aliança, a paz do Senhor Jesus está no nosso meio. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus glorioso e verdadeiro, a Ti seja o louvor pelos séculos dos séculos. Ó Deus poderoso, misericordioso, ajuda-nos como igreja, Senhor, a servir o Teu exército, abandonar os cuidados desse mundo ou o bem-estar dessa terra como se fosse o único e último fim da nossa vida. Que possamos perder a nossa vida para ganhá-la, que possamos nos dedicar ao Senhor até o último suspiro, que toda a nossa força seja para Ti e todo louvor para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de